Eu tinha 16 anos quando eu resolvi fugir de casa. Mas por uma boa causa, tá? Não foi nada de arte nenhuma. Foi para cá. A gente tem várias leis, serviços. Aqui na Água Limpa, eu me lembro que uma vez eu cheguei, eu estava vindo de férias, estava um alagamento por aqui no túnel. Túnel 20, famoso. Arrumei uma confusão aqui. Oi, gente, mais uma vez aqui convidando você a participar conosco do nosso Café com Política, adoçado com políticas públicas, tendo o prazer e honra de receber a América Tereza, uma pessoa com uma história maravilhosa, com grandes exemplos e uma mulher muito forte. Não é, Antônia? Poxa, hoje nós estamos aqui com a América Tereza, para poder enriquecer o nosso podcast, né, Marcial? Manda aí. É isso aí, pessoal. Antes, né, de conhecermos a história da América Tereza, não se esquecer de dar o like, se inscrever no canal e compartilhar nas redes, né? Porque é importante para que a mensagem chegue para mais pessoas, né? Isso é muito importante para nós. Estamos aqui com a América Tereza, que é muito conhecida entre nós, entre a população de Volta Redonda, né? A primeira mulher prefeita da cidade de Volta Redonda assumiu, né, a prefeitura, foi a primeira. E para a gente foi um orgulho muito grande esse acontecimento. Então, América, conta um pouco da sua história, né, na política de Volta Redonda, como é que surgiu, né, como é que você decidiu se tornar uma mulher, né, política, que hoje a gente sabe que em Volta Redonda a gente não tem nem vereador, né, uma mulher, né, que represente na Câmara. E conta para a gente um pouco da sua história na carreira política de Volta Redonda. Opa, bora lá. Dizer primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui conversando com vocês, entre amigos, né? Adoro café e adoro política. Ah, que coisa boa. Adoçado com políticas públicas, tá? Não tá muito melado, não. Que é importante, Sim. não é isso? Mas muito bom estar aqui com vocês, Alzilene, Antônio, Marcel, Gabriel, Miriam aí acompanhando a gente. Miriam, beijão. E um abraço aí a todos que acompanharem a nossa conversa aqui. Vai ser, com certeza, muito boa. Prazer mesmo e obrigada pelo convite. Uma mulher que respira política, né, Tereza? Sim. A gente respira, é verdade. Né, gente? Quando fala América Tereza, você já lembra política, não é? É verdade. A gente Politizada. anda pela cidade, né? O nome acabou ficando muito conhecido, até por ser um pouco diferente. Não sei de onde minha mãe tirou a América, mas é da minha avó. Verdade. 70 anos atrás, pegar uma menina e colocar o nome de América, né? Tadinha. Coitada de mim. Mas e uma época diferente, não tinha muito. E hoje eu acho que você tem muito orgulho. Tenho muito orgulho da minha mãe, né? Mora comigo hoje, 93 anos. E a minha avó também foi uma pessoa assim fantástica. Enfim, minha família, sabe? A gente tem muito orgulho, né? Tudo pela família é muito bom. Base, né? A família é a base de tudo. É verdade. O Marcel falou aí para você contar um pouco da sua história. Eu estava vendo, né, e falei, às vezes as pessoas podem achar que a Tereza nascida em Volta Redonda, mas a Tereza é mineirinha, né? Mineirinha. E ela estava dizendo que tem várias pessoas aqui desse bairro onde nós estamos, que é Água Limpa e Açude, não foi que você falou? Muito, é verdade. Que são conterrâneos dela. Então, assim, a gente vai pedir para ela contar essa história política para ela, porque ela tem uma história muito bonita, né? Que veio, ela não nasceu aqui em Volta Redonda, veio de Minas, Guiricema, não é isso? Isso. Queria que você contasse como é que é isso, porque você veio para cá jovem e você começou a crescer aqui em Volta Redonda na questão política, intelectual, não é isso? É verdade. Conta um pouquinho, porque eu sei que vai ser exemplo para muita gente. Assim, eu acho que a gente acaba... tudo que a gente passa a ser coisas boas, passa ruins também, né? Lógico. Mas eu vim de Minas muito cedo, de Guiricema, Miraí, né? Nascida em Guiricema. Aí mando um abraço meus conterrâneos aqui, da Água Limpa, meus conterrâneos do Açude. Enfim, tem gente de Miraí e Guiricema espalhada aqui na cidade do Aço, essa cidade maravilhosa que a gente
que me acolheu, né? Eu tinha 16 anos quando eu resolvi fugir de casa. Mas por uma boa causa, tá? Não foi nada de arte nenhuma. Foi para casar, não? Não foi para casar, foi para trabalhar e estudar. Olha que diferente, exemplo, hein? Sozinho Marcelo. pra cá, veio. E Deus. É mulher, Não, pô. porque minha avó fugiu de casa para casar. Não, normalmente quando você fala nisso, É, você já vai fugir pensa, com alguém. É, a mulher quando foge, assim, sempre é pra trabalhar, Eu ô, acho que eu Marcelo. fugi de É, alguém. nem sempre, Antônio. Não, é pra Fugir trabalhar, com alguém, a mulher. fugir de alguém, Não, pode homem ser. foge pra Pode ser, casar. exatamente. Não é? Mas foi assim, eu nasci, né, naquela região da Zona da Mata, né? Criada na roça, na verdade, né? Eu sempre falava com a minha mãe assim, eu quero um dia trabalhar num escritório. Olha. Aí estudava longe, a gente andava assim uns 10 quilômetros para chegar na escola. A pé? A pé, descia uma mata, é Zona da Mata mesmo. Eita. Caramba. Foi assim, muitos filhos, né? Meu pai morava numa fazenda do meu tio, então ali a gente foi criado e tal. Depois fomos para Cataguases, minha mãe é uma guerreira, meu pai. Depois fomos para essa fazenda ali na região de Gricema, né? Depois fomos para Miraí, onde a gente ficou, onde eu fiquei até 16 anos. Terminei o meu científico, né? E vim embora. Falei assim, quer saber? Teve um dia que uma senhora, amiga minha, tem uma família enorme aqui em Volta Redonda, a dona Iramaia, depois fui morar na dona Sebastiana. A dona Iramaia estava mudando para cá, e eu falei com ela, você vai me trazer, rapidinho me trazer. Cresceu No caminhão o de olho. Queria subir no mudança. caminhão de mudança. Cresceu No o olho na caminhão mudança. de mudança. Acabei vindo com ela, falei com a minha mãe que ia voltar e nunca mais voltei. Ô, mãe, eu vou ali. Vou ali. Porque o que acontecia aqui? Volta Redonda, em desenvolvimento, todo mundo falando de Sim. Volta Redonda. Isso foi que ano, só de curiosidade? 70. 1970. Tinha Com nascido ainda muito não. emprego, não é? Sim. Então, CSN. estava vindo a SSN. Aliás, a passagem da Foi, CSN na verdade, na minha vida foi muito engraçada também. Em busca de oportunidades, De né? oportunidade, isso. Cheguei aqui com 2 dias, que tinha uma tia que morava aqui, ela sempre ia em Miraí, né? Aí essa tia, quando eu cheguei, fui para casa dela, tá? Depois liguei, falei que não ia voltar mais. Com 2 dias eu já estava trabalhando no Floresta. Olha só. Ali- Qual? Deu data errado? Não, lá da 207, meu Caramba. querido, isso, tá? Foi Eu nem sei se 1970. existia, né? dois, tá, É. Marcelo? Pois é. Então, lá eu fiz uma grande amizade, mando sempre, assim, agradeço muito pela oportunidade, porque foi muito rápido, né? E ali fiquei por acho que 1 ano, tá? E sempre, o que acontecia? Eles mandavam... Nossa, surpreendente. Estou encantada. Pô, uma história mesmo de Viu? vitória, né? Ali eu lavava chão, fazia caixa, Caramba. fazia concorrência de preço, eu fazia tudo, sabe? Eu nunca tive problema do que fazer. Eu sempre queria estar ganhando meu sustento, né? Porque eu tinha que pagar. Eu dava um dinheiro lá para minha tia, aquele negócio todo. Aí um dia aconteceu um problema lá no mercado, eu falei assim, quer saber? Eu acho que eu vou... Um problema assim de trabalho mesmo, né? Normal. Eu queria sair, falei assim, acho que eu vou... Eu estava na loja americana fazendo uma concorrência de preço e falei com o gerente, falei assim, você me desculpa, eu estou fazendo uma concorrência de preço, mas eu queria falar com o senhor. Ele falou assim, pois não. Eu falei assim, eu tenho um sonho de trabalhar aqui. Olha! Foi, Ousada. desse jeito. Aí ele falou assim, é mesmo? Eu falei assim, é mesmo. Aí ele falou assim, então eu vou chamar para você fazer uma prova, para te Olha. dar uma prova. Aí fui lá no departamento pessoal, fiz a prova, ele falou assim, então amanhã você vem aqui saber o resultado. Eu falei assim, mas no meu almoço eu venho aqui. Aí fui para lá no horário do almoço, saber o resultado. Cheguei na gerência, me lembro até o nome desse, é o Paulo. Ele falou assim, você passou. Eu falei assim, ai, que bom, que alegria, né? Aí eu falei assim, mas agora eu não tenho vaga aqui. Mas assim, Essa loja americana era da Vila. a mesma da A Vila, mesma, da antigona, Vila. Só tinha aquela Aham. loja maravilhosa, né? Que tinha Antiga, tanta né? coisa boa. Um abraço lá pro Luciano, tá? O Aí, gerente lá, meu amigaço. O Jorge, tem uma Olha, turma. olha o Sim, o merchan. Jorge da linguiça. Ó o merchan, ó o merchan. Pô, abração pro Jorge da Gricema, linguiça. sabia? Pô. Que Ó o Jabá aí, ó. O Jabá. Botafoguense, Tava até cara. hoje. Entrou comigo lá. Aí, ele falou Não, assim... ele já saiu, ele já aposentou. Ele saiu? Saiu, Ele esse tava dia eu encontrei aposentado, com mas ele. tinha voltado. Tava andando de moto vendendo linguiça. Até me ofereceu, eu não Aí, o que quis. aconteceu? Quando eu cheguei lá, ele falou que eu tinha passado e tal, mas que não tinha vaga no balcão, né? Eu estava fazendo contabilidade nessa época, sabe? Lá no Batista, que o meu negócio era Caramba. estudar. Grava cursinho, um monte de coisa e vamos embora. Aí, quando eu saí, andei assim uns passos, ele falou assim, América, volta aqui.
Eu falei assim, opa, vamos ver o que vai acontecer. Ele pegou e falou para mim assim, olha, não é que não tenha vaga, eu tenho uma vaga na lanchonete. Eu falei assim, mas se o senhor quiser me dar, eu aceito. Olha. Ele falou assim, aceita? Eu falei assim, lógico, agora. Ele falou assim, então pode pedir conta, e vim embora. Aí eu fui para a lanchonete, fui garçonete, meu pai tinha um hotel, naquele período que eu saí de lá, vivia atendendo as pessoas. Já Pra tinha você, já uma já tinha experiência com Pegada, pessoas. é o meu abraço aqui para todas as lanchonetes, garçons. Que na verdade enfim, é o primeiro emprego, né? De muita gente, que de é o jovens. primeiro emprego de muita gente, Sim. né? Já subiu de patamar, hein? E ali, sabe, eu aprendi, Redondo é mãe, conheci cara. muita gente, aprendi. Mas com 1 ano e pouco que eu estava lá na lanchonete, o gerente me chamou para ir para o departamento pessoal. Olha Olha que isso. legal. E ali eu fiquei 10 anos. Mas nessa passagem da lanchonete, eu tenho que contar. Porque, Osilene, Antônio, todo mundo. Eu tinha umas amigas, porque lá em Minas, a gente estudava no colégio estadual. O colégio estadual estuda filho de juiz, de delegado, Sim. de advogado, de todo mundo, né? Então, só tinha aquele colégio, então a gente era tudo igual, né? Aí, tá bom. Eu vim para cá, deixei essas amizades todas lá, e o pessoal vinha muito em Volta Redonda visitar a CSN, Aham. né? Era normal vir excursão para Sim. entrar ali para conhecer. Um dia eu tô lá na lanchonete, menina, toda arrumadinha, minhas amigas chegam, correram de mim. Ó. Foram Meteu embora, o pé. ficaram com vergonha. Ah. Te juro, sabe? Caramba. Eu devo ficar com vergonha dela, mas como eu não tenho vergonha dessas coisas. Passaram, foram embora. Então, essa passagem ficou marcada para mim, porque eu falei assim, puxa vida, só porque eu estou aqui na lanchonete, né? Mas, depois, muitas, eu arrumei emprego para elas na loja. Das que fugiram, Das né? que fugiram de mim, sabe? Uhum. Vinham, me pediam, sabia que eu estava no departamento pessoal. Então, eu acho assim, você não... aí que eu falo do jovem, que você dá uma oportunidade de emprego para ele, e às vezes ele não quer, porque ele só quer um computador, ele só quer um escritório, e ele deixa de ter uma experiência bacana, né? E ser promovido e aprender a fazer. Exatamente. Não é? Então, eu acho que isso aí, um dia uma mãe me pediu um emprego, eu não gosto que a mãe vem pedir emprego para mim, eu gosto que a pessoa vem falar comigo, Porque ela olhar tem nos que meus olhos. demonstrar que quer, né? Ela tem que querer, não é? Aí um dia veio conversar comigo se eu podia arrumar um emprego para o filho dela. Aí eu arrumei na sapataria. Falou que não queria, não, que na sapataria não, que assim queria um mesmo. escritório. Eu falei assim, mas ele pode amanhã ser o dono da sapataria. Sim. Não é? Enfim, Experiência de vida, né? Da sua experiência vida. de vida, porque são muitas coisas que a pessoa aprende, tem que aprender a fazer para você amanhã ser um dono, ser um gerente, não é? Se você não passar por essas... Tudo tem que ter um começo. É. O fato de você contar a questão das suas amigas, isso é muito importante, porque isso poderia ter deixado você desanimada também. Desanimada. Então, você foi muito à frente do seu tempo Fui, também. é. E isso fez com que você crescesse. Isso é exemplo para muita gente hoje. Hoje. Né? Porque o emprego, seja ele qual for, se for um trabalho honrado e honesto, Honesto. você tem que se orgulhar Se daquilo orgulhar que você dele. tem. Né? Então, hoje a gente vê... É exatamente assim. Eu vejo isso com o Antônio. A gente, às vezes, tem alguma oportunidade que chega até a nós e a gente indica. E a primeira pergunta que a pessoa, às vezes, faz para nós é qual é o salário, Olha né? aí, não é? E eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. Coloca um monte de pontuações que aí você coloca, não vamos indicar, a pessoa realmente não quer. Não quer. Né? E aí uma indicação é muito importante, né? Porque é o porque seu é seu nome, a pessoa nome. confia em Em você você, para fazer aquela indicação. Né? Então, isso é muito importante. E você demonstra que você realmente é à frente do seu tempo. Por isso, uma história da América Tereza, né? Graças a Deus, eu sempre procurei fazer o melhor, e não importa se era lá no mercado, se era na lanchonete, se era na minha vida, depois no departamento pessoal, enfim. Aliás, deixei de trabalhar até na CSN também, sabia? Uma vez me convidaram para eu ir para o departamento pessoal. Só que eu cheguei lá na CSN, porque eu fazia muitos cursinhos e acabava conhecendo as pessoas, né? Ali na vila, eu trabalhando. Aí um dia me convidaram para ir lá perguntar, até doutor Clark, ele já se foi, se eu queria ir para a CSN, para o departamento pessoal. Aí, quando eu vi o salário, eu não pude aceitar o salário, porque ele era menor que o da loja americana. Caramba.
Mas foi bom porque eu fiquei na loja americana e lá Você conheceu, foi gente, né? eu conheci muita gente, Silene. Imagina. Foi. Então, mas eu precisava do salário, não podia diminuir, você Sim. entendeu? Uhum, claro. O segredo é crescer, né? E esse salário, ele tem, e Deus sabe por quê, né? Aí eu vou contar outra parte aqui para vocês. Quando eu fui promovida para esse departamento pessoal, a primeira coisa que eu fiz foi alugar um apartamento. Um apartamento de 2 quartos lá no 249. Porque você morava com sua tia. Eu morava com a minha tia. Aí, o que eu fiz? Eu aluguei esse apartamento, meu irmão tinha vindo para cá, também estava trabalhando já no Floresta, no açougue, e uma amiga minha, que era de Minas também, já estava trabalhando na loja. Eu falei assim, então vamos alugar um apartamento que agora dá para a gente pagar, né? Mora os 3 e racha. Os 3 vão rachar e vão embora, tá? Aí assim fizemos. Então, tipo assim, mês de novembro, outubro, novembro, alugamos um apartamento, tá? Naquele período, fomos para lá, montamos mais ou menos o negócio, né? Dava para Uma sobreviver cama, 2 bem. colchões, o negócio. Exatamente, Tônia. A menina, aí no mês de dezembro, a loja americana, ela trabalha até 10 horas Sim. ou mais tarde, né? Aham. Porque é um período Horário de de comércio, Natal, né? comércio, todo mundo pode trabalhar. Então, nesse meio aí, um dia, lá para o dia 10 de dezembro, mais ou menos, acho que é essa data, eu estava lá, que eu sempre ficava até meia-noite, ajudava a fechar a loja, sabe? Era muito trabalho, mas muito bom. Foi uma escola maravilhosa na minha vida. Um dia, lá pelas 10 horas, o gerente me chama, lá no salão. América Tereza, comparecer aqui na gerência. Quando eu chego lá... Pelo microfone também, igual é o hoje? microfone igual hoje. Pela boca de ferro. Pela boca de ferro, exatamente. Mas aquela foi pesada. Tradição. A hora que eu cheguei Tradição. no meio do salão, quem era? Meu pai. Nossa. O que tinha acontecido? Eles tinham sido despejados de Minas. Nossa. Misericórdia. A vida é complicada, minha filha. O Caramba. negócio não é fácil, não. Tinha sido despejados. Pelo próprio irmão? Eles não moravam na fazenda do irmão? Aí já estava em Miraí. E já era eu te outro comentei lugar, que era né? outro lugar, Outro no lugar. hotel. Então, por questão até política, sabe? E olha onde que eu vim parar, na Olha. política. Nossa. Aí meu pai foi perseguido, não sei o quê. Enfim, Teve que vir para a cá. gente passou por essa dura experiência, mas que foi a coisa melhor da vida. Por quê? Tudo é um aprendizado, né? Um apartamento com 2 quartos, morar 13 pessoas, como eu não Nossa. sei, nem acampamento acho que acontece. Mas a gente vivia todo mundo ali. Ficamos um tempo, né, até conseguir arrumar um outro lugar. Eram quantos irmãos? Porque era seu pai com, Nove. com seus irmãos, né? Junto. Eram 9, meu pai e minha mãe, tá? Os 9 irmãos. E aí ainda tinha a menina que estava morando, dividindo o apartamento. Já que era- estava ali, não tinha como ela sair. Então, quer dizer, eu não tinha como aceitar o emprego, Big Brother. né? É. Tem até um número, né? Isso. 13, né? E passamos por esse problema todo na vida. Mas depois veio todo mundo para cá. Eu conhecia muita gente ali na vila. Fui arrumando emprego para um na feira, o outro no açougue, o outro na caraca. padaria. A Tereza sendo Tereza, né? Articulações. Desde novinha. Desde novinha, juntando todo mundo para ajudar a sobreviver ali, né? E foi. Hoje, graças a Deus, ninguém... Eu não falo que... Uma vez me chamaram para falar sobre abuso de criança, de trabalho infantil. Eu falei lá na fé, falei assim, Iracema. eu falei assim, vocês pegaram a pessoa errada. Aham. Porque eu nunca Começou me muito senti cedo. assim, não Abusada de estar abusada trabalhando. por isso, não é? É. Não, pelo contrário. Tudo que eu fiz foi muito bom. Aprendi a fazer tudo na vida, na roça. Plantar café, colher arroz, milho, tudo, sabe? Isso na verdade, o que acontece? A questão do abuso infantil depende de como você É. olha. Trabalho infantil, A criança, né? a criança ela precisa ser respeitada no momento dela. É. Ela não pode deixar de ter as coisas que a criança precisa ter. Ela precisa brincar, né? Exatamente. Ela precisa estudar. Mas ela também precisa aprender. Ela precisa né? aprender. Então, isso. eu acho que eu tenho sempre esse olhar também. Porque, às vezes, tem muito essa questão de proteção. E mar calmo demais não faz marinheiro bom, não. Não faz marinheiro bom, marinheiro é. fraco. Né? Você vê. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Veio essa turma toda. Minha mãe deixou 3 lá num outro hotel para terminar o ano, tá? Seus irmãos. Tudo pequenininho. Choravam aqueles meninos que você não faz ideia. Essa época aí você já tinha quantos anos?
Ai, não sei, estou contando assim. Se eu começar a fazer conta aqui. Demais, não, né, Tereza? Tem uns 28, Eu por sei aí. que ficou lá. Você é a mais velha dos irmãos? Não, eu tenho uma irmã mais velha, Maria Helena. Eu sei, minha filha, que esses meninos ficavam lá chorando, porque minha mãe e meu pai veio todo mundo embora, acabou com o hotel, aquele despejado, todo mundo, né? E sobreviveram aqui. Esses 2 menores, a minha irmã hoje é concursada da Prefeitura de Miami, Caramba. tá? O meu irmão é empresário lá, os 2 mais novos. E tá todo mundo aí, outro no Maranhão, outro... Enfim, perdemos um ano passado, né? Mas todo mundo bem, graças a Deus. Ninguém tem trauma de nada, sabe? Todo Enfim, mundo guerreiro. aprendeu todo mundo a Orgulho trabalhar. da história, né? E arregaçar a manga e ir atrás dos objetivos de cada um, sabe? Então, foi uma passagem. Quando aconteceu... Vocês vão falar sobre... Pode me fazer mais uma pergunta, Antônio? Não, É. fica à vontade. Não ó, pode, tá? a gente quer que você fale Vamos mesmo. falar, então. Quando... Esse é exatamente o objetivo, a gente precisa disso. Não pode negar, porque está nos anais, né? Sim. Gravado na Prefeitura de Volta Redonda, tanto na Câmara. Né? É quando eu assumi a prefeitura, interinamente, né? Primeira mulher prefeita de Volta Redonda. Isso, não tem como negar isso, porque nessa história não tem como apagar. Mas o dia que eu assumi a prefeitura, eu passei na Câmara e chamei os vereadores e eu fui chorando da Câmara até a prefeitura. A pé. Porque eu falei, gente, uma menina que chega aqui, da forma que Passou eu um cheguei. filme, É um né? filme? Passou um filme, na verdade, não é? É assim, com tantos problemas, não é? Uma dificuldade tremenda. E assumindo a prefeitura, o que é isso? De garçonete, depois que eu falo, minhas amigas garçonete, eu amo As vocês. amigas que ficaram com vergonha, cadê? As meninas que ficaram com vergonha, né? Então, eu fui, assim, aquilo passou um filme, meu pai foi tão humilhado, minha mãe, todo mundo, né? Isso é bíblico, né? Os humilhados serão exaltados. Parabéns. Ali foi. Mas a gente já conhecendo essa história de superação, que é uma história de superação, acontecem coisas boas, coisas ruins, né? Nessa parte política, lá, quando na primeira campanha, como é que você entrou para essa... Porque política já está no seu sangue desde que você era criança. Porque a gente entende que o que você fez, você já estava à frente do seu tempo. E você foi visionário em tudo que você fez. E pelo que a gente nota do que você está contando, que quando você trabalhava na Americana, você fez amizades com todo mundo. E isso já é Muito política. articulado, cara. Né? A verdade. articulação. A arte da política é uma coisa linda. É verdade. Né? Você se relacionar com todos diferentes de você e você saber se relacionar com essas pessoas. Algumas mulheres isso. não sabem, né, Osilene? Mas a mulher já nasce política. Não tem jeito. Eu sou grande defensora da mulher, principalmente a mulher na política, né? Mas qual Então, foi a assim, porta de entrada para você, para exatamente isso política? que eu ia perguntar. Como é que foi eu isso? falo que eu sou produto de cotas. Rabiola. Sou produto de cotas. O que aconteceu? Em 95, Olha. teve aquela lei da Rita Camata que os partidos tinham que ter o percentual 30% das mulheres. Sim. Né? Então, nesse período, eu fazia... Tem uma história aqui da Associação de Moradores, que eu estou até hoje presidente do Barreira Cravo, Sim. né? Jardim você... Veneza, né? Eu acho que Barreira Barreira Cravo, Cravo. Veneza e Sanremo. Então você Ainda entrou tá, então Marcelo? então você entrou na política praticamente como na associação. Entrei Você porque o presidente. bairro era muito largado e tal, e Sim. me chamaram, eu falei assim, mas eu, presidente da associação e tal, eu estava eu tinha terminado o direito, aquele negócio todo, mas tinha muitos problemas lá no nosso bairro. E eu peguei e falei assim, bom, o pessoal me insistindo porque eu estava sempre mexendo com uma Sim, coisa sim. que fala, tá na veia, Na né? veia? E nem tanto tempo eu tinha de bairro assim, mas eu falei assim, tá bem, então vamos fazer uma associação só de Aquele mulheres. bairro ele é recente. O Barreira Cravo não é tão antigo, né? Não é um bairro tão antigo de Volta Redonda. Não é tão né? antigo. É. Aí eu falei assim, vou fazer uma associação só de mulheres, sabe? Não que eu não tenha nada, porque eu ando Não, com o homem sim. para baixo, para cima, dou carona, não tem esse problema comigo, sabe? Mas é você entender que realmente a mulher ela precisa ter um Mas eu corporativismo, precisava né? também ter uma coisa diferente, porque ela sempre tinha sido comandada por homens, e só eles. Eu falei, então vamos fazer diferente deles, vamos arrumar um time de mulher?
Isso E aí. a gente deu um banho, sabe? Ah, a gente sabe. Na verdade, foi isso que aconteceu. Daí, isso foi em 95. Exatamente, eu não estava ligada em política, eu não sabia nem onde ficava o tal do curral do conselho. Você quer saber? Aí, assumi a associação de moradores, né? E eu fazia também, eu fiquei muitos anos no fórum, na Defensoria Pública, para aprender, né? Que eu tinha terminado, estava fazendo direito, então eu fiquei muito tempo lá, aprendi. Tipo, estagiando, né? Estagiando, fiz muito, e trabalhava muito lá, porque eu levava processo para casa todo dia, sabe? Eram muitos. Porque as pessoas gostavam de ir até a mim, sabe? Aí, tá bom. Eu passei por isso tudo e teve essa associação e veio a eleição, o pessoal procurando mulheres. Aí foi um atrás de mim, foi outro, sabe? Eu falei assim, gente, mas eu não mexo tem com esse política, perfil. não, eu estou só aqui e tal. A né, maior cuidando. política que a gente conhece. Aí, moral da história, aí me liga o Baltazar, na época. Aí o Grande meu filho até que Baltazar. atendeu, falou, quer falar com a senhora, não sei o que tem. Aí daqui a pouco vai ele na minha casa. Aí eu fiz política mesmo, aí eu comecei. Ele falou assim, não, eu queria que você fosse candidata. O doutor Klinger veio primeiro, depois veio ele, mas eu tinha uma troca para fazer. Eu já estava no bairro, eu falei assim, olha, eu posso até sair, sabe? Mas eu precisava de umas coisas aqui, resolver o problema da igreja, resolver o negócio do bairro, praça, um monte de coisa. Eu falei assim, eu faço tudo para Mandou você. muito. Eita! Eita, foi. E realmente fez, depois veio o Neto, fez muita coisa boa também lá no Barreira Cravo. Enfim, a gente tem um bairro hoje modelo, né? Sim. A Associação de Moradores, a gente conseguiu construir, não sei se vocês já foram sede lá. já. Sim, sim. É uma já fomos lá. referência aqui na cidade, né? E estamos lá até hoje. Doutora Mas Sueli, acho que mora lá. mora no bairro também. Então, eu falo que eu sou produto de cota por isso, porque só enxergaram as mulheres Quando precisou quando de houve preencher. necessidade delas preencherem, entendeu, Marcelo? Comprei lá o nominato. Isso. Se você tira uma mulher hoje, você perde 3 homens, né? Sim. Piorou mais. Pior ainda. Então, naquele período, foi assim que aconteceu. O motivo de eu ir para a política foi exatamente a questão da cota, que eles começaram a procurar mulheres. Isso foi Pois esse é, ano. mas aí, Aí, o que coisa boa, né? aconteceu? Entrei no partido acho que PSD. PSB. Era do Baltazar. É, eu lembro. a gente, Eu lembro. a gente estudou você, não é- pô. não a é gente, tão novinha assim, não, não. a gente não é. Tá vendo? Eu lembro que o Baltazar Aí- foi prefeito por esse partido, Foi. né? Aí fui É candidata. porque o Baltazar é amigo da mãe dele. Isso, foi candidata por lá. Ele e o Neto também foi pelo PSB, né? E isso, depois o Neto sucedeu. Exatamente. Foi. Os dois. Aí fui para esse partido. O Albertassi também foi naquele período que se elegeu vereador. Eu fiquei na suplência por 14 votos. Ajudamos Caramba. ele a ser Nossa. deputado. Entrei e não saí mais. Ficaram 5 mandatos lá dentro. 5 né? mandatos. Sabe? Aí depois veio a prefeitura, aí a gente perdeu, né, a prefeitura, mas foram 5 mandatos de muita luta, muito trabalho, não é? Muitos respeito, projetos, né, que muita levam leis, seu muitos nome. projetos, muitas indicações, né? E foi uma trajetória muito boa ali que a gente passou. Você foi secretária, não foi? Você chegou a ser secretária? De município? É. Cheguei a ser uma secretária. Aliás, eu já trabalhei Hoje no continua. Estado. Eu fui presidente da FIA no Estado, né? Trabalhei Sim, eu lembro. com a galera no Estado todo. Foi um período muito bom junto com o Pezão, né? Que ele fez o convite, nós fomos para a FIA. Depois eu retornei, vim para a Secretaria da Mulher, Idosos e Direitos Humanos. Bagagem, tem Depois bagagem. fui para Barra do Piraí, secretária de Comunicação, secretária de Esporte, interventora de hospital, Não, e vai por aí é fora. isso aí. Bagagem a gente Várias Tem. a secretarias. gente Tereza, tem, muita carregamos experiência. muita experiência, um projeto graças a Deus. seu que eu acho muito interessante, que é o projeto Transporte Cidadão. Ah, por quê, não é? Mas esse eu acho que é o que transporta deficientes. Esse que eu- Isso, exatamente. Por que esse projeto? Eu, quando vereadora, eu sempre tinha congressos e você vai, e eu sempre muito com os homens. Então, eles iam. Enfim, eu ia andar com Você ia conhecer eu ia outros conhecer projetos. outras coisas. Eu pegava, ia em prefeitura, sabe? Eu ia em câmara, eu sempre fui assim.
E eu cheguei em Curitiba. Interessada, né? em conhecer. Interessada, que eu queria. O que eu posso trazer de novo, né? O que eu posso apresentar para o meu povo? O que eu posso fazer de melhor? E assim foi o projeto o Ônibus Cidadão, porque eu fui em Curitiba, num congresso. Sempre Curitiba, né, Osmane? Curitiba é referência, né? Referência em Lá muitas coisas, muito muita bom, coisa. sabe? Que é pegar novidade, coisas boas. Sim. É um lugar realmente de referência. E eu vi o transporte e falei assim, é isso aí que nós vamos resolver. Por quê? Eu sempre fui... Eu acho que uma senhora que tomou conta de mim, quando criança, quando a gente estudava numa cidade, que aí se eu for contar a história, dá muita coisa, né? Aí, Se não desce, eu volto depois. uma senhora que tomava conta da gente, ela era deficiente. Então, eu sempre... Então, a gente se envolve com coisas relacionadas a gente. Ela né? tinha deficiência Sim. física? Ela tinha. Ah, Aí, sim. eu falei assim, Dona Paula, lembro do nome dela até hoje, sabe? E, então, eu sempre fui muito ligada nessa coisa do deficiente, que eu acho que é uma pessoa que você tem que olhar para ela, né? Sim, Não tem que ter pena, mas você tem que fazer Não, projetos públicos, sim. política pública para eles, não é? Eu fico Isso. pensando até... hoje você vê essas normas de acessibilidade. Parece que antigamente não tinha deficiente, né? Sim, sempre teve. Ele sempre teve, né? Sim. As pessoas viveram momentos difíceis porque não se tinha esse olhar, Sim. né? Hoje, graças a Humanizado, Deus, né? Esse olhar um humanizado. humanizado. Hoje, graças a Deus, a coisa caminha diferente. Um deficiente hoje, a vida é bem mais fácil do que um deficiente na década de 80 ou 70, né? Com Antes era muito certeza, mais- Eu vou os dizer que direitos e tudo. menos difícil, né? Menos difícil, é É. verdade. Porque a gente não vai E- dizer que seja fácil, porque Não. as dificuldades existem, né? Aqui a menos gente tem um difícil. guerreiro, né? Exatamente, um grande exemplo. Marcel é um cego que não usa bengala, não sei por quê. Nossa. Eu acho que é porque as calçadas estão boas aí, sei lá, ele não usa bengala, cara. Mas eu já usei com guia. Aí. Ah, é, cão guia, é verdade. exato. Que bacana, viu? Tô Tereza, assim, eu queria voltar na questão que você falou É que mesmo, tem um foi a cachorro. primeira vez que você foi candidata, foi pela questão de cota. foi. Isso é uma curiosidade que eu falo porque eu tiro de trás da orelha, mas eu tenho uma curiosidade de saber o seguinte: existe alguma obrigatoriedade que realmente tenha que ser 70% homens e 30% mulheres? Ou isso poderia ser o contrário? Ou a gente vive Que o Zé somente quer mudar essa a história. questão de machismo nesse caso? Não, deixa eu te falar. Eu estava numa reunião em Brasília, Ah. tá? Do partido, na época, do MDB, que eu fui eleita 4 vezes no MDB, né? Aí estou lá, inclusive com a Rita Camata. A Rita fez uma proposta de aumentar para 50% a cota. Sim. Eu fui para o microfone e contestá-la. Tá? Por quê? Ainda não se consegue o 30% de verdade. Sim. Tá? Uhum. Ainda não se consegue. As mulheres não atentaram ainda para a Tem política, a partido que é importância. até punido por causa disso, né? Até punido. Quantas estão pagando multa por serem Sim. laranjas? A gente sabe de vários casos, Sim. né? Então, ainda nós... Aí a mulher fala assim, mas eu trabalho na obra social, mas eu não faço política. Ela está fazendo política Mas ela tá fazendo o na tempo obra todo. social, não é? Sim. Ela tá Eu já fazendo falei política. pra Antônia para sair pra vereadora. Ela não quer, Nunca, pô. gente. Que isso? Ai, não, mas vendo por se quê? você Tá não vendo? faz algum trabalho, como é que alguém vai te reconhecer? Pois é. Vai saber que você é uma pessoa Você que só tem... vai ser reconhecido através do seu trabalho. Através do seu trabalho. Então, não tem como. Então, você está numa igreja, você está numa ONG, você está em qualquer serviço que te... Não é? Que realmente você possa mostrar o que faz, de Sim. coração, Ser tudo. exemplo, ser isso. exemplo. Vai para a política, política partidária, gente, que a gente precisa. Hoje nós temos uma Câmara sem uma mulher. Uma cidade igual Volta Redonda, com mais de 200 mil eleitores, não ter uma mulher na Câmara, não é? Eu falo isso com sentimento, porque, tudo bem, sempre tive uma votação, uma das maiores votações como Expressiva, mulher né? em Volta Redonda, não é? Mas você não ter uma mulher na Câmara é para ser repensar. Eu, não é? eu sempre falo que... Eu até fiz uma postagem que eu coloquei assim: falta mulher na política, mas ainda falta política na mulher. Exatamente, Entendeu? falta. Porque não adianta a gente falar de política
e não Aqui. viver ela e nem Aí buscar. muitas falam assim, mas eu não vou lá porque eu não quero compactuar com os homens. Você Ué, não mas tem como que assim? Mas compactuar. é para não compactuar Olha, mesmo. eu fiquei lá esses mandatos todos, eu nunca tive problema com homem nenhum lá dentro. Exatamente. Você entendeu? É o equilíbrio, maior né? respeito, equilíbrio. Você vê, nesses meus mandatos, indicações como a Delegacia da Mulher foi meu, né? A Secretaria da Mulher, também. num congresso grande com o Neto, eu falei assim, que nós precisamos agora de uma Secretaria da Mulher, Neto. Vamos fazer? Vamos. Estava lá protocolando, você entendeu? Então, são várias coisas que a gente, como mulher, tem um olhar exatamente. diferente e você vai propor política pública para isso. É uma coisa muito importante que você falou, exatamente isso. É. Quando a gente fala de mulher na política, não é qualquer mulher no sentido de que, não, porque por ser mulher. Não é isso. A mulher, ela precisa entender o papel que ela exerce e com muita responsabilidade e equilíbrio. Porque a política, ela é maravilhosa, ela é uma arte. Nossa, Ela é uma arte e eu sou apaixonado por isso, porque a política, ela faz com que pessoas tão diferentes cheguem a um consenso, não é? Sem briga. Sem briga, articulação. Para o bem Exemplo, da população. E o resultado pela cidade. final é o bem da população. É o bem e da tem que ser. verdade. Então, quando a gente fala assim de mulher, a mulher te representar, é exatamente isso. A gente defende que a mulher, ela tem que estar lá. O olhar da mulher na política é totalmente diferente do homem. Tereza acabou de dar agora diferente. vários exemplos. A Secretaria da Mulher. Na verdade, temos também Delegacia da Mulher. Foi isso. tudo com... Eu advogava muito para mulheres. Sim. Então, às vezes tinha dia que eu ia fazer uma audiência à noite, lá em Vassouras, lá não sei aonde, porque antes você não tinha essas audiências online, tudo isso, né? Você tinha que ir Então fisicamente. eu ia, me chamava, vamos embora, vamos lá, sabe? Mas deixa eu falar sobre o deficiente. Sim. Porque, só voltando um pouquinho, Fica à vontade. esse olhar pelo transporte cidadão, a gente levava alguns deficientes para o trabalho. Eu pegava o meu carro e falava, olha, vai lá levar a Unimed. Já levei muitas pessoas, meu irmão me ajudava, sabe? Para levar e trazer, porque ou ajudava ou perdia o emprego. Sim. Tá? Me lembro da Márcia, é uma menina que a gente sempre levou para trabalhar, enfim, outras pessoas. Então, foi aí que veio o meu olhar pelo transporte cidadão, sabe? Hoje, carregando, levando as pessoas para a faculdade, para o trabalho, né? Para médicos, enfim. São quantos transportes hoje? O ônibus é um só ou são mais Eu de não um? sei se hoje tem mais. Inclusive, foi no mandato do Gotardo que a gente inaugurou ele, né? Foi assim, com a Ivane, aquela turma Nossa, toda, cara, sabe? que lindo. Foi assim, um dia muito marcante aqui, o dia que a gente conseguiu botar o transporte na rua. Foi muito bom. Tá? Perfeito. Enfim, a vida na política, ela é muito boa. E eu falo mesmo para as mulheres, arregassem a manga, é trabalho. Acreditem, né? Eu vou. Porque você começou a falar, então eu vou falar antes. Se hoje você pudesse, você pode mandar a mensagem para alguma mulher que ela entre na política, que ela queira entrar na política, o que você falaria? Então, eu digo sobre esse olhar nosso materno, não é? A gente precisa... De proteção, né? De proteção, a gente precisa ajudar. Não que o cara não Eu enxergue tenho ainda isso, né, muitas Marcelo? coisas que eu tenho vontade de realizar, como Como a não clínica de enxerga dependente isso aí? química. Eu tive, mas tive que parar. Mas pode recomeçar, né? Com certeza. Pode, a gente conhece. E é bom Recomeçar falar com é bom. você, Tereza, porque com toda essa história e essa bagagem que você tem, você continua com brilho nos olhos. Sim. Isso é perfeito. Nossa, Isso cara, é muito isso é- bom, você continua sonhando. Esse é um você ganho muito quer- bom, um ganho muito bom para a cidade. Enquanto mulher está vendo isso, a gente fica emocionado, porque é muito bom. Isso é perfeito. Eu, assim, tenho muito desejo de ter mais mulheres lá, né? Lógico que a gente tem os nossos Que desejos seja também, né? concedido o seu desejo. Mas eu espero, assim, que você que trabalhe... né, hoje, a gente acredito que os partidos tenham conseguido preencher a cota. Sim, eu creio né? que sim. 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 Eu acho que facilitou ainda mais por conta de ter diminuído o número de candidatos dos partidos, não é Sim, isso? são 22 agora, São né? 22. Eu acredito
que vai melhorar Com muito certeza. para o Eu nosso acredito, lado, né? Eu Vai. penso que a gente vai conseguir, sabe? Ter mais mulheres com um olhar assim mais humanizado, que queiram realmente fazer políticas públicas para todos, Para né? todos. Principalmente para quem mais Né, Marcelo? precisa. Sim. Para Não é? todos. A gente, durante a nossa trajetória, a gente tem várias leis, serviços. Aqui na Água Limpa, eu me lembro que uma vez eu cheguei, eu estava vindo de férias, estava um alagamento por aqui no túnel. Túnel 20, famoso. Arrumei uma confusão aqui na rádio. Marcel Eu falei assim, cresceu não, aqui, né, Marcel, também, né? Sua Minha família. avó. Verdade. daqui. Sim. Aquele acesso lá de Três Poços, sabe? Ai, Conta meu da Deus, meu faculdade bairro. também. Uhum. Foram lutas que a gente fez, sabe? Manutenção de kart na cidade, montava barraca, ia para os bairros. Enfim, foram vários e vários serviços que a gente deixou, né? E que a gente tem essa garra, igual vocês Sim, duas. Eu conheço sim. vocês como pessoas da política também, e que sabem o que querem fazer, têm vontade de fazer, Sim. né? E eu sei que tem muitas mulheres capazes, né, nessa cidade e que a gente precisa, tá? Precisa que vocês realmente vão para a rua, vamos conversar, vamos falar das propostas, não é isso? E que a gente, que você vai falar, uma Câmara só de homens, nada contra os homens. Na verdade, forma eles são nenhuma, não um é? braço, porque, olha só, a gente, eu e Osilene, tinha esse desejo muito grande de fazer, apresentar, né, para a população, para a nossa comunidade, né, da nossa cidade e região, né, a história né, dos pré-candidatos a vereadores, dos pré-candidatos a prefeito, né, tá aí Kátia Miki, né, vem aqui agora na próxima semana, vai estar com a gente. E quem foi que abraçou o nosso sonho? Esse cara músculo aqui, com esse peitoral. Olha que lindo, né? Não, olha só. Ele falou assim, não, ele acreditou na gente, ele com o irmão. Não, vamos lá. Então, assim, a gente está aqui... É o que você acabou de falar. Não é a questão de falar de mulheres, que mulher tem que ir para a Câmara. Não, mas não, eu é não uma sou junção. eu não sou feminista, vocês sabem Exatamente. Não, disso. mas Não, tem bons exatamente. exemplos de mulheres. Exato. Eu tenho bons exemplos de mulheres. Eu tenho bons exemplos na política de mulheres. Talvez não seja um bom exemplo para algumas pessoas. Para mim, são bons exemplos. Como Margaret Thatcher, por exemplo, para mim Nossa, é um guerreira. ótimo exemplo. Nossa. Poxa, Fortaleza. hoje o maior clube hoje de futebol hoje é presidido por uma mulher, que é a Leila Palmeiras. Ribeiro. Que é o Palmeiras. Sim. Então, assim, tem aquela empresária da Magazine Luiza. Então, assim, tem ótimos exemplos de mulher, até na Bíblia, né? Esther. Pô, Marcel, e sua mãe, né, viu? Acho Esther que foi sua rainha. mãe guerreira pra Pois caramba. Esther é uma grande representante das mulheres. Exatamente. Assim, eu também não sou lado do feminismo, né? não, Mas, assim, eu acho que a competência o que- de exemplos a gente tem de sobra. O que acontece? A E mulher. a por gente si tem a só, América Tereza. Tereza vai também. A entender América o que eu tô Tereza é um falando. ótimo exemplo para nós também. A mulher, certeza. ela passa por uma fase. Nós temos dias, né, que eu vejo muito isso na minha casa. Se eu tiver tudo bem, equilibrado, tudo vai muito bem. A mulher tá mal-humorada, o negócio vira. Não é verdade? É verdade. A E casa fica diferente. Fica diferente. Fica pequeno então espaço. é o equilíbrio. Ó, o Gabriel tá rindo lá do outro lado, né? Que trabalha Mas com ela. é exatamente isso. A mulher ela é Então, materna, tem essa visão exatamente. materna e ela é dinâmica, Isso. né? E O homem quando a já é gente mais fala, o homem é objetivo, racional né? demais, Mais objetivo. focado, né? Quando Olha a gente só, fala queimando da a gente. política A gente das também é mulheres, focado. A mulher tem dinamismo. é o né? olhar da verdade. mulher. Não tem nada contra os homens. Não, a não. gente Sabe só quando eu quer te mando que aquelas tenha mensagens uma mais acaloradas, paridade, você sabe que eu tô Exato. bolado, né? Um né, mas- equilíbrio. Porque quando a gente fala de política pública num olhar feminino, ela é muito mais humanizada. Não tem como. Quando ela falou da moça que cuidava dela, que é deficiente física, ela trouxe para ela Sim. aquela história. Não é? Verdade. E a gente tem isso. Então aqui nós não estamos pregando absolutamente nada contra os homens, mas convidando as mulheres a serem empáticas umas com as Isso. outras, a votarem em mulheres, não é? Para que a mulher se apoie. Até aqueles comentários ruins que às vezes uma fala da outra, fulano tá gorda, fulano tá isso. O que você ganha com isso? Te deixa melhor? Não é? Então a mulher ela precisa entender isso, porque nós já somos taxadas de um monte de coisa. É verdade. Então, para nós que somos mulheres, vamos ter um corporativismo, vamos colaborar umas com as outras, com as nos outras, proteger, promover mulheres. A gente precisa disso. Tereza promoveu um montão, a né, carga Tereza? Eu que acho nós que- mulheres carregamos é muito forte.
Não é? verdade, é Não, verdade. Zilene, a Tereza promoveu um montão de mulheres. Mas muita. Na verdade, de Ela tá gente, contando né? aqui, de gente. A história da Tereza é um grande exemplo para nós mulheres. Eu, graças a Deus, eu tenho muitas amigas, muitas mulheres encontram na rua, falam, sabe, assim, que eu sou Eu espelho. vi você na Mas feira é agora. mesmo, Tereza. É Esse muito... fim de semana É, aí. eu tô aqui olhando, eu tô assim, como diz a Antônia, eu tô viajando na Tereza, porque ela conta toda essa história dela, gente, com uma leveza, Sim, mas tá tudo bem. E a gente tudo, sabe que nem sempre é assim, né, Nem Tereza? sempre é assim, Né? é verdade. Mas eu sempre... Tem uma história assim. Quando eu trabalhava no Floresta, retrospectiva. Aí um dia, o Cosme, né, meu amigo até hoje, Tio do ele Maico. chegou e botou uma rosa em cima do meu caixa, sabe? Aí você fazia o Um abraço serviço, a hora pro que Cosme. abria, você ia lá, dava arrumado no cabelo, arrumava, ia lá, né, para atender os clientes. Aí, quando eu chego lá, tinha uma rosa, sabe? Bonita, assim, eu nunca tinha recebido uma rosa. Aí, eu falei assim, ei, Cosme, olha só. Aí ele veio, acho que ele veio para ver a minha reação mesmo, né? Eu falei assim, olha só, recebendo essa flor deve ser para mim, né? Porque está aqui no meu caixa. Isso aqui é meu. Ele falou assim, é para você sim, porque você só vive sorrindo. Ai, que Ai, beleza. Falou olha. assim para mim. Aí eu falei assim, o meu sorriso é a maneira exótica de esconder minhas tristezas. Nunca mais Mas esqueci. é. Então Eu mandou não sei- bem pra Eu caramba. não sei de onde saiu, mas eu também não esqueci mais. Mandou Mas bem é pra a caramba. coisa mais certa. É, porque nem porque- sempre tá tudo bem. Não, você está sorrindo, mas Deus sabe como está seu Sim, coração. Não é? A gente sabe E disso. Tem essa sensibilidade, então- tem essa sensibilidade muito Então, eu acho que tem que levar a vida mais leve, embora tenha os tropeços, mas a gente vai caminhando, né? Tereza, tem uma perguntinha que é clássica aqui com a Diga gente, lá. sabe? Ah. Você tem uma história maravilhosa. A gente acompanha você há algum tempo, né? Eu e a Antônia, a gente obrigada. sempre está falando de você, da sua força, da sua garra, a simpatia que você tem. Você está sempre do mesmo jeito. A gente já viu você em várias situações muito felizes, situações extremamente tristes, já te acompanhamos, mas você está sempre do mesmo jeito, né? Você chora, você ri, mas a gente vê que a serenidade está em você. Então, assim, a gente sabe. orgulho pra nós, tá, E o Tereza? ser humano, principalmente nós mulheres, sonhamos. Qual é o sonho da Tereza? Olha, eu já vivi muita coisa, né? Sim, eu sei. Eu já vivi tantas coisas, mas assim, o sonho da gente é o quê? É ter uma vida tranquila, com a família, né? Família é tudo, não é? Aí, às vezes, despedaça um pouco, Sim. não é? Mas o sonho é continuar a luta, trabalhando principalmente para quem mais precisa, porque eu acho que eu vim daí de uma situação muito difícil e isso é o meu propósito na vida, sempre trabalhar com dignidade, atendendo as pessoas, com a minha porta sempre aberta, sabe? Eu acho que é por aí, sabe? O sonho é continuar desse jeito que Deus me fez. Que Com bom, com Tereza. certeza. Que bom. Muito feliz em receber você. Pra gente aqui é uma honra muito grande, porque é uma história, é uma bagagem, é um exemplo muito grande para todas nós mulheres. Obrigada. Então, assim, muito obrigada. Que Deus te abençoe e te conceda os desejos do seu coração, que eu sei que tem muitos, né? Tem muitos, Então, é assim, verdade. muito obrigada. A gente quer muito, muito agradecer todo mundo que vai assistir, que já está, né, participando. Ó. Né? Então, muito obrigada. Um abraço a todos. Vou passar para a Antônia, tá bom? Vou deixar as minhas considerações para Tereza. Pode falar, Marcel. Eu achei esse bate-papo ótimo. A Tereza, ela tem um dom de contar as histórias e a história dela E a gente entra, cativa. né? A gente entra. Tanto que, com certeza, a gente deve ter estourado o tempo. Porque é um podcast muito agradável, né? De você Muito. ouvir as histórias que Vai ela ter conta. que voltar. É aquela coisa mineira mesmo, né? De contar as histórias. Vai ter que voltar, Tereza. Vai ter que voltar. Então, pessoal, aproveitando, pedir para vocês darem um like e compartilhar as histórias aqui que a gente ouviu aqui hoje. Tenho certeza que os internautas vão gostar bastante e esse vídeo vai ir para muito mais pessoas e mais pessoas vão conhecer a história da Tereza. Então, Tereza, obrigado mesmo, foi uma honra para nós tê-la aqui conosco e ouvir essas histórias maravilhosas, né, da sua história, da sua Enriquecedoras, família, né? enriquecedora para a gente. É muito gratificante todo esse resultado aqui para o nosso estúdio, para o nosso canal. Para a gente foi muito bom, tá bom? Muito obrigado mesmo. E não esqueça de deixar suas referências aqui, suas redes, né? Se você tiver Instagram. Pode fazer pessoal. suas considerações finais aí no seu tempo, porque eu
Doei o meu tempo para você. É ótimo, Antônio. Antônio sendo Antônio, Te Tereza. amo, é Meu blaze, tá, verdade. Tereza? Meu blaze, hein? Pode deixar, tá? Estamos conversadas, viu? Olha, eu quero agradecer muito a vocês pelo convite, tá? Amei estar aqui. Esse bate-papo foi Obrigada. muito bom. É um pouco da história, porque se for contar tem Pouquinho. muito mais, não é isso? São vários anos de serviço nessa cidade maravilhosa que me acolheu e que vim para cá, conforme já falei muito cedo, e que foi tudo muito bom. Aqui eu construí uma história, uma família, né? E eu amo Volta Redonda de verdade, porque aqui a gente aprendeu muito, não é? Eu parabenizo vocês por tudo. Eu já falei no início que eu adoro café com políticas públicas melhor ainda, Isso não é? aí, é verdade. Que a gente possa ainda contribuir bastante com esse município. Amém. Enfim, com o município, com a nossa região, com tudo de bom que a gente puder deixar para as pessoas. Amém. Então, mais uma vez, um beijo para quem está nos assistindo. O nosso muito obrigado e parabéns para vocês pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo aqui, fazendo com que as pessoas possam nos conhecer um pouco mais. Sim. Isso aí. E A sua rede social, Tereza? desmistificando também aqui, né? Que mulher não fala de política, não sabe falar de política. A gente sabe sim. Fala Sabe, e vive sim, política, né, fala. Tereza? Exatamente, é só ter assunto, Fala, ter, vive, tem falar muito- com a pessoa certa, a gente tem tem um assunto. limite de tempo, senão nós íamos conversar. Não, você vai bastante. voltar, isso aqui é só para adoçar A gente mesmo. fica aqui, ó. Pois é. O nosso Instagram, né, América Tereza, pode curtir lá, enfim. Nossa rede está toda aí, é só... Esse América é diferente, né? É fácil de encontrar, né? Sigam, fácil de sigam, encontrar. sigam. Sigam, gente. Siga a Conheça a gente história lá, da gente. Tereza. Muito obrigada e um abraço a todos. Fiquem Um com beijo, Deus. gente. Obrigada. Tchau, Valeu, pessoal. Até a Tereza. próxima.